Bom dia, senhoras e senhores. Estamos aqui mais uma vez para falar de geografia. Esta é a nossa terceira aula do segundo bimestre do ano letivo de 2020/2021. Até como todos já devem saber, o ano letivo vai até o dia 28 de janeiro de 2021, ok? Enfim, falaremos agora sobre o nosso conteúdo. Hoje nosso conteúdo é a hegemonia que os Estados Unidos e o Canadá encontram no continente americano, as duas grandes potências econômicas e sociais do nosso continente. Espero que todos gostem da aula e tchau, tchau! Bom dia, senhoras e senhores. Estamos ao vivo para mais uma aula de geografia da plataforma Classroom, ok? Então, senhoras e senhores, como eu tinha dito na introdução deste vídeo, a nossa aula de hoje tratará sobre a hegemonia exercida pelos Estados Unidos da América e pelo Canadá no continente americano. O que faz desses países terem um monopólio em vários setores, ter uma sociedade desenvolvida, o que está por detrás de tudo isso? E é exatamente sobre isso que nós falaremos hoje, tudo bem? Espero que todos gostem da aula e vamos lá. Senhoras e senhores, como eu tinha dito, aqui estão os dois países que proporcionam aquela hegemonia, aquela supremacia econômica e social dentro do continente americano. Estados Unidos da América e Canadá. Ok, senhoras e senhores? Falaremos um pouco agora sobre os fatores históricos, economia e sociedade de cada um destes países. Então vamos lá. Começando pelos Estados Unidos da América, senhoras e senhores, o motivo dos Estados Unidos da América ser hoje essa grande potência econômica, militar, tudo se inicia por fatores históricos. Então vamos lá, eu vou passar o marca-texto aqui em cima e vocês precisam começar a entender esse conteúdo por fatores históricos. A história comprova o grande país que os Estados Unidos é atualmente. Primeiro de tudo, os Estados Unidos foi uma colônia. Com a colônia de que país? Da Inglaterra. Deixa eu escrever isso aqui para vocês. Inglaterra, ok? Por isso a língua oficial é o inglês, hoje difundido aí por todos os continentes do nosso planeta. E não só isso, a Inglaterra proporcionou uma colonização. E que tipo de colonização era essa? Era uma colonização de povoamento. Senhoras e senhores, por que eu estou dando esse foco os Estados Unidos da América ter tido uma colonização de povoamento? Porque diferente do Brasil, os Estados Unidos não foi explorado pela Inglaterra. Os portugueses chegaram ao Brasil e exploraram as nossas riquezas. Levaram nosso ouro, levaram o pau-brasil, levaram minério, cana-de-açúcar, enfim. Já a Inglaterra, nos Estados Unidos, proporcionou um outro tipo de colonização. Esta colonização é a colonização de povoamento. As pessoas, os ingleses que foram ao território hoje dos Estados Unidos, foram para povoar e não explorar, como foi o caso do Brasil. Tudo começa por aqui, tudo bem? O próximo passo ele é o seguinte, vamos lá? Próximo passo, Primeira Guerra Mundial. Senhoras e senhores, a Primeira Guerra Mundial. Por que eu digo isso? Porque se não são os Estados Unidos tendo uma grande hegemonia, quem é que deveria ter? A Europa, porque tinha os países que no passado eram os países colonizadores. Porém, durante a Primeira Guerra Mundial, a Europa saiu devastada, saiu em ruínas por causa da guerra. Já os Estados Unidos apenas lucrou, porque os Estados Unidos, senhoras e senhores, ele participou da Primeira Guerra Mundial, mas ele participou de uma forma interessante. Os Estados Unidos lucrou com a Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos ele não só lucrou, ele lucrou por quê? Porque ele forneceu alimentos e
Não só isso, alimentos e armamentos. Para os países europeus durante a Primeira Guerra Mundial. Enquanto a Europa estava sendo devastada, os Estados Unidos estavam lucrando e ganhando dinheiro ao seu favor. E temos mais um fator histórico, não podemos esquecer. O próximo fator histórico, é claro, é a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, assim como a França, Inglaterra, ganharam a Segunda Guerra Mundial. E por terem saído vitoriosos, novamente a Europa estava destruída e os Estados Unidos não. Porque se você parar para pensar, a Segunda Guerra Mundial ele aconteceu em território europeu e não dentro do território dos Estados Unidos. Desta forma, os Estados Unidos saem da Segunda Guerra Mundial fortalecidos. Enquanto a Europa novamente estava em ruínas. Os Estados Unidos da América forneceram vários empréstimos para que os países aliados aos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial conseguissem se fortalecer pós-destruição da Segunda Guerra Mundial. Ok, senhoras e senhores? Então, lembrando, fatores históricos que fazem os Estados Unidos da América serem essa grande potência que são. Primeiro são os 3 grandes fatores históricos. Primeiro, que foi colonizado pela Inglaterra e foi uma colonização de povoamento. Segundo, os Estados Unidos saíram da Primeira Guerra Mundial com grande lucro, ok? Vou passar o marca-texto com grande lucro. Por que lucrou? Porque forneceu alimentos e armamentos e suprimentos para os países que estavam devastados. E não só isso, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos saem fortalecidos como a maior potência econômica mundial. E por que são a maior potência econômica mundial? Porque são os símbolos disso aqui, ó, que eu vou colocar para vocês. Os Estados Unidos é o maior representante daquele que é o nosso atual sistema econômico, político e social, que é o capitalismo. Ninguém no mundo representa o capitalismo mais do que os próprios Estados Unidos da América, que também venceram a Guerra Fria contra a União Soviética e seu socialismo, fortalecendo então o capitalismo por todo o mundo. Os Estados Unidos são o primeiro colocado em PIB. Estados Unidos tem, junto à China, o maior PIB, que é o Produto Interno Bruto, ou seja, a soma de todas as riquezas produzidas no mundo. Estados Unidos e China lideram aí juntas, revezando um ano aos Estados Unidos, outro ano a China, outro ano os Estados Unidos, porém são os maiores PIBs mundiais, Estados Unidos e China, ok? Os Estados Unidos é o primeiro no mundo em comércio. Os Estados Unidos também é muito forte em tecnologia. A tecnologia mundial, a norte-americana, ela é extremamente importante. Temos aí como empresas americanas a Apple. Nós temos a Microsoft. Nossa, eu vou ficar aqui o dia inteiro. A Google. Sabe, o Google que você tanto pesquisa é uma empresa norte-americana. Apple, Microsoft, Google, a Coca-Cola é americana. E esta lista de grandes multinacionais se estendem ao infinito. Estamos falando dos Estados Unidos da América. Estamos falando do país que tem o chamado Vale do Silício, que fica ali no oeste dos Estados Unidos, uma região conhecida por ser a matriz dessas grandes empresas que eu citei aqui abaixo. E vale ressaltar também, por último, aqui abaixo, que os Estados Unidos da América é a número 1 em, adivinha, potência militar. É o país que mais investe
no militarismo, ok? Uma boa parte do produto interno bruto americano, da soma de todas as riquezas dos Estados Unidos, são investidos no militarismo, para que assim os Estados Unidos mantenham a sua hegemonia como grande potência capitalista no mundo, ali lutando contra a Rússia e até mesmo a China, Coreia do Norte. Tudo bem, senhoras e senhores? Este então são os Estados Unidos da América. Está listado aí alguns dos fatores que fazem hoje os Estados Unidos da América ser essa grande potência econômica, social, política e militar. Espero que vocês tenham entendido. Vamos ao próximo. Senhoras e senhores, agora vamos falar sobre o Canadá. Tudo bem? O Canadá, ele já é diferente dos Estados Unidos. O Canadá, ele não tem ele não está entre as duas grandes potências, as duas grandes economias das Américas, se destacando economicamente. O Canadá, ele se destaca pela sua cultura. Tudo bem? Foquem nisso. O Canadá não está aqui porque ele é economicamente poderoso ao mundo, mas sim é socialmente poderoso na América e no mundo. Tudo bem? Então vamos lá. Começaremos pelo óbvio. Fatores históricos, ok? Vou fazer um xizinho. Fatores históricos. Senhoras e senhores, o Canadá está aqui por um simples fato. Ele é colônia de dois países. Primeiro, Inglaterra. Inglaterra. E França. Inglaterra e França. Tanto é que o Canadá tem duas línguas oficiais. É um país que fala duas línguas oficiais. Para quem não se recorda, línguas oficiais são as línguas ensinadas na escola. Então, o cidadão canadense, ele fala o inglês e ele fala o francês. Tudo bem? Ótimo. E assim como os Estados Unidos, foi uma colonização, não de exploração, mas sim de povoamento. Tudo bem, senhoras e senhores? Vamos socialmente para mais um fator extremamente importante aqui. Vamos lá. Vou marcar mais uma seta e falaremos agora de segurança. Por que socialmente é um grande país? Por causa da segurança do país. Mesmo se tratando de um país imenso, porque o Canadá é o segundo maior país do mundo, ele está entre os 10 mais seguros do mundo. Em apenas 2 anos, o Canadá saltou da 8ª posição para a 6ª posição como país mais seguro do mundo. Professor, por quê? Vamos lá. O Canadá tem uma média de 2 a 3 homicídios. 2 a 3 homicídios a cada, sabe quantas pessoas? A cada 100 mil pessoas. A cada 100 mil pessoas. Só para vocês terem noção do que eu estou falando, em São Paulo, em SP, em São Paulo, nós temos a cada 100 habitantes 13 homicídios. No Rio de Janeiro, nós temos a cada 100 habitantes, sabe quantos homicídios? 30 homicídios a cada 100 habitantes. Enquanto que no Canadá, nós temos uma variação ali de 2 a 3 homicídios. Ou seja, é um país bastante seguro. Tudo bem? Próxima seta. O Canadá se acende socialmente pela sua excepcional educação. É um país de uma educação invejável. No Canadá, não existe um órgão do governo a nível nacional que monitora as escolas. A educação é uma responsabilidade das províncias, porque o Canadá, nós temos no Brasil estados, o Canadá tem províncias, que aqui no Brasil nós chamamos de estado, lá eles chamam de províncias. Ou seja, é de responsabilidade das
províncias e territórios canadenses regulamentar a sua própria educação. Esse sistema se mostra tão eficiente que o país ostenta orgulhosamente uma taxa de alfabetização na casa dos 99% de alfabetização. É um índice astronômico. 99% da população canadense está alfabetizada. Para se ter uma ideia da qualidade da educação, o Canadá detém a maior proporção de adultos em idade produtiva com educação superior. Ou seja, o adulto canadense, ele tem educação superior, ele tem o diploma de uma faculdade, ok? Em maior proporção considerado aos outros países, beleza? E economicamente, eu falei que se destacava, claro, graças a questões sociais como a segurança e a educação, mas a economia do Canadá, ela se destaca por ter um alto índice de desenvolvimento humano do mundo. O Canadá é um excelente país em todos os aspectos. Tenham isso na cabeça de vocês. E está entre os menos corruptos do mundo, diferente do nosso Brasilzão, não é mesmo? Quando o assunto é economia, o país é sustentado basicamente pelos 3 principais setores. A pecuária, deixa eu escrever para vocês, pecuária, a manufatura e o comércio. Estes são os grandes fatores econômicos do país, sendo este último, o comércio, correspondente a 70% da economia do país, da economia canadense. 70% da economia canadense é proveniente do comércio. Gente, isso é muita coisa. Além do mais, o Canadá mantém uma taxa de desemprego das mais baixas do mundo. Senhoras e senhores, o que não falta no Canadá são oportunidades. O Canadá é o país das oportunidades. Brasileiros, mexicanos, latinos de um modo geral, muitas pessoas da Europa, muitos europeus vão ao Canadá, porque no Canadá emprego, oportunidade de crescimento não falta, tudo bem? Então olhem aqui, para encerrarmos sobre Estados Unidos e Canadá, vamos dar uma rápida olhada na pirâmide etária de cada país. Aqui nós temos a pirâmide etária dos Estados Unidos da América. E como você pode ver, é uma pirâmide etária de um país desenvolvido. A base que representa a população jovem, ou seja, as crianças, até ali um pessoal que vai aos 18 a 21 anos, ela é uma base de tamanho médio. E você vai para o centro da pirâmide. E o centro ele é maior, pois a população adulta predomina nos Estados Unidos, um pouquinho a mais do que a população de jovens e crianças. Mas os Estados Unidos se destacam também pelo seu topo da pirâmide. Como vocês podem ver, a expectativa de vida nos Estados Unidos é uma expectativa de vida considerada alta. É um topo da pirâmide muito grosso. Se vocês olharem, principalmente essas barrinhas pela qual eu estou passando a mão aqui, que é uma população ali de 55 anos até os 75 anos de idade, é uma população envelhecida. Nós temos a presença de muitos idosos nos Estados Unidos. Veremos agora a pirâmide etária do Canadá. E ela já é muito mais acentuada do que os Estados Unidos. A base da pirâmide aqui abaixo é a menor porção da pirâmide. Ou seja, o que prevalece na população do Canadá é o seu topo. Pessoas ali dos 55 anos de idade para mais são grande maioria no país. A população adulta do centro da pirâmide e o seu topo
são gigantescos. Ou seja, isso é reflexo do que, professor? Reflexo de uma população envelhecida. E se envelheceu é porque o saneamento básico do país é muito bom, a educação do país é muito boa. Desta forma, as pessoas vivem mais. Tudo bem, senhoras e senhores? Estes, então, são os motivos pelos quais Estados Unidos e Canadá encontram-se com a hegemonia econômica e social entre os países do continente americano. Agora, olhem aqui para outros agentes importantes também. Eles são países que têm hegemonia? Não, mas também são agentes importantes na América, ok? Tanto na América do Norte, como é o caso do México, quanto na América Latina, como são Brasil, Chile e Argentina. Então vamos lá, falaremos aqui agora sobre o Brasil. O Brasil é a terceira maior economia entre esses países da América, ok? O Brasil se destaca pela sua excepcional agropecuária, O Brasil se destaca entre esses países pela grande exportação e por outros motivos. Exportação, o Brasil é um país produtor de petróleo e outros fatores, ok? Vale ressaltar que o Brasil é atualmente a 8ª economia mundial. Por mais que estejamos aí enfrentando todos os problemas econômicos que o Brasil esteja enfrentando, nós mesmo assim somos a 8ª economia mundial. Tudo bem, senhoras e senhores? Então vamos lá. Aqui abaixo nós temos o México. O México é a 4ª potência das Américas, atrás de Estados Unidos, Canadá e Brasil. O México se destaca principalmente pelo petróleo. O México é um dos maiores produtores de petróleo do nosso planeta. Não se esqueçam disso. O México é a 13ª economia mundial. É o 13º PIB mundial. O Brasil é o 8º. Ok? É a 8ª economia mundial. O México é a 13ª. Tá ali, ó, entre os grandes países. Não se esqueçam disso. Aí nós temos o Chile. Nós temos o Chile, que se destaca pela sua pecuária, se destaca pela sua mineração, ok? E socialmente o Chile tem o melhor IDH, Índice de Desenvolvimento Humano da América Latina. Socialmente, a sociedade chilena é a mais desenvolvida. E logo atrás do Chile nós temos a Argentina, com um setor de exportação gigantesco, com uma pecuária invejável. A pecuária da Argentina ela é invejável, e também pela exportação de trigo e outros fatores. Tudo bem, senhoras e senhores? Então, estes são os principais agentes após hegemonia, dos Estados Unidos da América e do Canadá. Espero que todos tenham gostado dessa aula, tenham entendido a nossa aula, e vamos para a próxima semana. Tchau, tchau!